já viste como é que a literatura pode ser quase mística, não é? Adivinhatória. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Estou com a Patrícia Müller, Uau! escritora e autora. Minha primeira chefe quando eu fui guionista. Meu Deus, olha lá, esta entrada é incrível. Que bom! Então não é que orgulho, Mariana Alvim, patrocinada e tudo. Maravilha. Falemos de ti, mudemos o holofote. A Patrícia Müller era, pelo menos, obcecada com creme para as mãos, que eu lembro-me disto. Ainda sou, tu Ainda lembras és? disso? Lembro-me, e os óleos para as cutículas. Sacana, como é que tu te lembras disso? Falei com a Lígia também. Foi a nossa coleguinha guionista. Claro que sim. Adora borboletas, tem muitas Verdade, tatuagens de é borboletas, verdade. todas com o seu significado. Já perdeste a conta, não consigo perguntar quantas. não é? Já tenho bastantes. Meu Deus. Tinhas a mania também, porque faz no Exposição, passado. olha, eu começar a, às vezes as pessoas não veem, mas eu estou a começar a ficar encarnada com isto tudo. A caradinha. Maravilha. Tinhas a mania, vamos esclarecer se ainda tens, do Tupperware com a marmita, não é? Porque tinhas camadas por cores. Ai, tu estás a matar. Nós almoçávamos, quando éramos guionistas, almoçávamos na casa. Não, mas há uma literalmente. razão para isso, eu vou explicar. Eu comia os restos do meu filho de 3 anos na altura. Eram os restos. E então, o que é que eu fazia? Como ele tinha o puré... Olha, eu parecia o Cristiano Ronaldo e o relato da Georgina, que foi a primeira vez que foi jantar à casa dele, tinha o seu puré, a sua fruta e o seu frango. Ai, era que igual. bom. Então Ok. eu fazia o puré e depois a seguir o franguinho e depois a seguir a massa e aquilo parecia em camadas. Pronto. Portanto, eu comia em camadas. Mas partilhavas, às vezes levavas sempre coisas saudáveis. Ninguém queria. E depois exatamente lá está. Era uma restos da vergonha, criança, Mariana. não apetece Requentá-lo. Tens também uma veia de pasteleira, fazes bolos com design. É verdade. Isso é giro, isso é fantástico. Fiz agora um. Vês? Feito de quê? Agora fiz o meu último, foi de Kit Kat. Sabes aqueles vulcão redondo com Kit Kat a fazer de cerca? Sim. E tu abres e ele... Mousse de chocolate. É assim, brigadeiro. Uma tarde inteira na cozinha. Ok, faço anos em maio. Vai Está ser. feito. Vamos a Encomenda. isso. Encomenda. Bom, então, adoras música brasileira e africana. Verdade. A Lígia deu-me outra dica maravilhosa, que ela gostava do temporal de amor do Leandro e do Brasileiro. Leonardo. Ai, Lígia! A sério, filho, eu vou-te matar, eu assim vou à tua casa. Lembras-te? Chuva no telhado. Era tão bom essas músicas. Adoro Era. pôr-te a cantar. Podemos falar, conhecer-te Pelo amor de enquanto Deus. dançarina Eu e sou- não eu sou uma escritora, leitora. eu sou uma escritora séria, Mariana Alvim. O que é que tu estás a fazer comigo? Vai cabo da tua. Não, e lembra mais danças Isto é kizomba. tudo mentira, isto é tudo mentira. Danças kizomba e és excelente sambista. É verdade. Isto foi o Gonçalves também. É verdade. Te conto quem é que te entregou. Tinhas uma panca pelo Brasil, ias lá imenso. É verdade. Panca também pelo ginásio, onde também ias imenso. E vou. Mais barato do que ir ao Brasil. Mãe de 3 ainda consegue gerir isto tudo. É verdade. Dominas o universo da Costa da Caparica. Aliás, escreveste uma série que se passa lá. Estreou hoje. Como é que se chama? Wanda. Pronto, quando ouvirmos isto, já estreou. Já estreou. Ora Então bem. estreou dia 24. Pronto. A Patrícia tem um talento para encontrar, ouvir e fazer falar personagens incomuns, desde a mulher que inspirou, e lá está, que inspirou a série Wanda, Certo. A Dulce. a Dulce, e é alguém que conheces numa pastelaria. Eu também adoro conhecer personagens. E nem trazer para o meu Tão podcast bom, uma tão senhora bom. da depilação Ah. que tivemos 40 minutos a trocar recomendações de livros uma à outra. Estás a gozar. E era uma brasileira de 20 Uma e tal leitora. anos chamada Nikki. Ainda não contei esta história, mas eu digo que era Nikki no meu podcast. Como é óbvio, Nick é ao poder, claramente. Ora bem. A Patrícia Müller, voltando à Patrícia, é super versátil. Ora lê Oh, meu Olga Deus. Tokarczuk, não é? A polaca que ganhou Sim. o Nobel da Literatura. Como vês um filme com os teus filhos. Pronto, está certo, dá para tudo. Verdade. Versátil. Verdade. Escritora e guionista, foi a minha primeira chefe, lá está. Ai meu Deus, Mariana Quando Alvim não foi nada. escrevemos 3 séries, Morangos com Açúcar. Era verdade. Olha, foi um tempo tão feliz, não foi? Foi, sim senhor, tenho muitas Também eu, saudades. também eu. Foi a única profissão que eu não larguei por estar triste. Foi larguei Verdade. porque pronto, surgiu a rádio, mas Mas sabes que há uma diferença enorme entre o que foi aquilo e o que é hoje a mesma profissão. Aquilo foi o tempo, eu não me canso de dizer isto. Foi o tempo da grande alegria. Eu nunca fui tão feliz a trabalhar em grupo com tanta gente. Eu sei que nós éramos miúdos, não é? Mas dávamos muito bem. Foi Dávamos muito muito giro. bem. Era E era muito literalmente giro. numa casa. Era. Tínhamos mesas Era. gigantes Era. por equipa, por novela. Aquilo era verdadeiramente writers' rooms. Sim. O que existe nos Estados Unidos e que toda a gente glorifica hoje, não é? Nós vivemos há 20 anos e era de facto uma writers' room. Não somos tratados como os americanos, mas fora isso. Mas é. E sabes que eu lembro uma história que eu acho que nunca contei, que gozam comigo porque eu escrevo rápido. Sim, claro. E faço inevitavelmente barulho Claro. no teclado. Claro. E eu lembro-me, e sempre foi pronto, incomodativo para os meus colegas. E Nós tínhamos um colega que não te lembras, que destroçava teclados. Era António. Fazia assim. Tum, e parecia que estava um cavalo a correr ao meu lado. Mas, no primeiro dia que eu fui escrever convosco, eu lembro de chegar a casa e disse:
toda a gente Faz barulho. e toda a gente escreve rápido. Encontrei os meus. Mas é verdade. Encontrei toda mesmo. toda a gente escrevia muito rápido. Claro, e depois uma coisa maravilhosa nos guionistas é que se estás a escrever uma cena em que há uma zanga, fazes caretas zangada para o E computador. choras quando estás muito emocionada. Eles estão, coitadinha, ela está doente. E Era. Eu choro imenso quando escrevo. Nós íamos para a cozinha muitas vezes falar Então sobre não. isso. E depois há outra coisa que é muito gira quando tu estás num writer's room, que é tu exorcizas imenso os teus problemas pessoais com a pessoa do lado. Porquê? Porque qualquer problema pessoal dá para ficção, basicamente, não é? Dás ideias. Aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, ouvi isto, ouvi aquilo, e de repente, isto podia servir para isto, portanto, é muito engraçado. É mesmo. Bom. Portanto, escritora e guionista, lá está, autora de vários livros, sendo o último, depois do sucesso Madre Paula, escreveste A Rainha e a Bastarda, que é Yes. também uma série na RTP. Que está agora no ar. Está ainda no ar. Está no ar, exatamente. A Rainha e a Bastarda. Já passaram 5 ou 6 episódios. Pronto, depende. fica aqui a recomendação. Vamos ouvir isto daqui uns tempos Quarta-feira, às 9 na RTP. depois. Voltam para trás, exatamente. Pronto. Ou então na RTP Play. Vão Google a ti e vão encontrar. Exatamente. Agora, com tanta leitura de pesquisa para fazer, ainda consegues escolher assim aquelas leituras, ler por lazer? É engraçado porque os meus hábitos de leitura mudaram. Não, eu não leio por prazer. Quer dizer, leio por prazer. O que eu já não leio é coisas de entretenimento. Mais ou menos. Ou seja, eu posso ver séries por profundo entretenimento, mas os livros, eu leio coisas cada vez mais difíceis. É aprenderes. curioso. Sim. Mas eu risco os livros. pesquisa para o teu trabalho ou só também pode ser cultura geral, só interesse nesta área? Cultura geral, interesse nesta área. Mas cada livro agora que eu pego, eu não quero perder tempo, estás a ver? Eu não quero perder tempo. Sim, sim, sim. Portanto, eu risco os livros, eu tiro frases, eu tiro ideias, estás a ver? E cada vez mais a leitura para mim é uma espécie assim de uma sacralização de conhecimento e de facto de coisas que me ajudam imenso na vida. E a leitura cada vez mais é uma coisa assim para mim. Não é entretenimento. E é engraçado porque eu ia te perguntar, tipo, ok, mas nem um romance cor-de-rosa lê Nada, assim, nunca, zero. Mas o teu guilty pleasure é o Vidas do Correio da Manhã. Isso todos os dias. Agora online, lá vou eu ver. O que é que estava hoje no Vidas do Correio da Manhã? Havia uma notícia qualquer de choque. Já está desatualizada quando isto sair. Pois foi. Não me dês desgraças. Pois é. Era um choque qualquer, tipo Kate Middleton repete vestido. Escandaloso. Era uma Vamos coisa mudar que, toda esta conversa. É verdade, era uma coisa que nem sequer cabia no entendimento. Jantarias com a Hilary Mantel, que é a autora de um dos teus livros Do favoritos. Wolf Hall. Wolf Hall, conta lá. Então, eu descobri a Hilary Mantel, foi absolutamente por acaso. Eu acho que a tirei de casa da minha avó. Minha avó era uma leitora voraz. Foi ela que te pôs a ler? Não, foi a minha mãe que me pôs a ler, mas a minha avó, ou seja, Passou de mãe para filha. passou sim. de mãe para filha. Exato. E a minha avó lia muito. E a minha avó agora já não lê porque está doente, mas tinha uma coleção incrível de livros e alguns muito, muito antigos e outros muito bons. E eu descobri o Wolf Hall em casa dela porque ela era muito apaixonada por romances históricos. E o Wolf Hall é a história de Henrique VIII, é mais uma história de Henrique VIII, ou seja, não tem por aí, não tem grande... Século XVI. Não tem grande ciência. Mas não é bem sobre o Henrique VIII, é mais sobre Thomas Cromwell. E aí é que eu percebi todo o que era a entourage de Henrique VIII. Mas nem sequer foi o tema, foi a forma como ela escreveu. Foi assim uma coisa do outro O mundo. Wolf Hall, o nome é em inglês, mas a tradução também se chama assim. Tá, só para fizeram uma série esclarecer. depois, mas a série não gostei. Isto é uma trilogia. Isto é uma trilogia, exatamente. O segundo chama-se O Livro Negro. Exatamente. Ganhou o Booker. Exatamente. O primeiro e o segundo livro desta trilogia ganharam o Booker e ela foi a primeira mulher a ganhar 2 vezes o Booker É verdade. Prize. E com romances históricos, que é, regra geral, o parente pobre da literatura, porque não é literário, não é? Acham que não é literário. É informativo muitas vezes, mas, ou muitas vezes é só do entretenimento, como nós estávamos a dizer. Mas esta mulher é a coisa mais literária que tu possas imaginar e a maneira como ela põe as coisas é tipo, eu vou lá, é um gênio, esta mulher é um gênio. Que gira. Hilary Mantel, ela é uma escritora e crítica literária britânica, teve várias obras finalistas, vários prémios literários, ganhou, lá está, o Booker 2 vezes, e esta trilogia é o Wolf Hall, o Livro Negro, e o terceiro chama-se O Espelho e a Luz. É verdade. E a história do Que Cromwell- foi publicado agora há pouco tempo. Sim, a tradução, eu fui ver porque está tudo em inglês e já saiu a tradução. Já saiu exatamente. agora. E pronto, Thomas Cromwell, que foi o primeiro conde de Essex, o primeiro-ministro de Henrique VIII. E isto foi porque ele teve uma subida ao poder Sim, muito rápida. Era um estadista incrível. Era o príncipe Maquiavel aqui, esse homem. Mas sabes o que é engraçado também? Isto era um bocadinho um paralelo com os dias de hoje. No Wolf Hall existe uma praga, eu não me lembro agora qual era, se era a cólera, se era... Não sei, existe uma espécie de uma praga e as reações das pessoas eram iguais às do Covid. Ok. Yeah.
ficavam todas em casa. A única diferença é que queimavam salva à porta, que era para a praga não entrar. Era uma gripe qualquer. Era igual. Qualquer dia se calhar estamos a queimar salva com a 12ª variante. Delta Cromi. Não, já está a acabar, por amor de Deus. Não está nada, achas? Enfim, mas as nossas preocupações agora são outras. Outro livro que tu adoraste, e é engraçado porque eu comprei este livro. Aliás, eu disse ao meu pai que falaram muito bem na série, já vou dizer qual é. Falaram muito bem na série. E disse: não, então peraí, então para isso vou ler. Claro. E o meu pai emprestou-me. E eu vou, um dia qualquer, vou a uma FNAC e estava lá o livro com capa nova, bonitinha, baratinho. Eu vou comprar e vou ficar com o meu. Claro. Devolvi ao meu pai dele, fiquei com o meu. Depois emprestei a um amigo e à minha mãe, mais não sei quem, e não adoraram. Portanto, ainda não li. The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. Muito bom, muito bom. A história de uma serva. Eu acho que esse livro vale, ao contrário da Hilary Mantel, que o livro vale pela forma como ela escreve, o Handmaid's Tale tem uma premissa de gênio. Mas é assustadora. Tem uma ideia É uma inicial de distopia. gênio. Conta lá. Mas é uma distopia absolutamente... Podia acontecer? Vai acontecer. Não vai nada. Vai. Não vai nada. Olha, vou queimar salva à porta. Por favor, e à porta da minha casa também. Faz uma romaria por Lisboa com salva no ar. Eu vou-te contar uma história. Eu estava na ginecologista há uns dias, uma coisa de check-up, tudo bem. E ela estava-me a contar a idade das mulheres mais velhas que estamos a falar num hospital particular em Lisboa. Das mulheres mais velhas que tiveram filhos. Queres que eu te diga qual foi a idade da minha mais velha? Claro. Estás pronta para cair para trás? 52. 58. Teve um filho. Teve um filho aos 58. Uau. E agora vou dizer mais, que eu não sabia disto. Ainda hei de escrever sobre isto. Em Portugal, tu podes fazer inseminação artificial até aos 50 anos. Depois não te deixam, não é? Depois não deixam. No entanto, há pessoas que estão ali tipo Resves 51, Resves não sei o quê, que ainda fazem essa altura. Esta, de 58, fez em Espanha e vai para cá ter a criança. Que bom, mas isso é ótimo. Não, peraí. Uma mulher de 60 anos ter filhos, mulher. Não, espera. É super cansativo, é quase avó, e nós, mães quase aos avó. 40. Está bem, mas e o filho vai perder a mãe cedo. Mas acho que eu não vi dessa forma. Eu vi ao contrário, eu vi quem nos está a ouvir que tem dificuldades em ter filhos, ou que acha que já tem 42, não posso. Pode Esperem, até aos 50. Isto é uma boa notícia. Eu tenho amigas tristes porque de repente têm 44 anos e ainda não tiveram filhos. Ainda há esperança. Mas é bom. É verdade, tens razão, mas agora vou-te entristecer um bocadinho. Uma das senhoras, isto foi acompanhada pela minha obstetra, uma das senhoras teve acho que 2 filhos aos 50 e tal, e aquilo foi muito complicado de gerir, e a senhora depois teve uma depressão, porque não é suposto teres filhos aos 50 e tal anos, não é? Sim, e nós ainda há bocado falávamos aqui em off que é mãe aos 40 nós somos aos as 20, duas exatamente. mães novas e mães não e mães velhas, mas mas sim, um bocadinho velhas. Sim, eu costumo dizer mãe nova e mãe velha, agora não quis insultar as 40 como nós. Exatamente, mas sim, mães velhas. Mas porque esta conversa, porque o livro Handmaid's Tale, a história de uma serva, Verdade. é uma distopia em que extremistas religiosos de direita derrubaram o governo norte-americano, queimaram a Constituição, pronto. Fizeram uma república. Exatamente, que é Gilead. Exatamente. E um Estado policial e fundamentalista, onde as mulheres férteis, conhecidas como servas, lá está, elas eram servas para conceber Escravidão. filhos. São escravas. Para a elite. Escravas sexuais. Pronto, das mulheres da elite, de classe média alta, não conseguiam engravidar. Então as escravas, como tu dizes, exatamente, tens razão, serva, sim. Tinham que engravidar, era uma que me engravidava, é a protagonista do comandante. Porque a mulher não conseguia. Elizabeth Moss, a que faz a atriz, é a que faz o Mad Men, é uma loura. Eu não vi a série. Portanto, é isso, tu, se não fores fértil, não serves para a sociedade, e eram exilados em colónias, não era? Numa colónia. A história é muito simples. Não podemos ter spoilers, mas estamos a explicar o que se passa, Estamos a explicar, não é? E eu acho isto perfeitamente possível. Isto, aliás, está testado, eu não estou aqui a inventar nada. Hoje em dia, nós temos a taxa de infertilidade aumentou exponencialmente nas mulheres. E stress, principalmente, tens toda a razão. De vida, sim. Anticoncetivos. Sim. Anticoncepcionais, ainda bem que eu estou a falar lindamente. Anticoncetivos, está bem, Patrícia? Pílulas, exatamente, anticoncepcionais. Portanto, pílulas, stress e uma grande vontade. Isto tem a ver com o avanço de um mundo muito, muito bom para as mulheres, que querem igualdade, querem carreiras iguais, têm todo o direito, têm tudo para isso, só que para ter uma carreira igual demora tempo. E portanto... E teres um bebê ali, E teres um bebê ali E porque tu queres, ou seja, nem sequer estou aqui a dizer, não é? Podes continuar a trabalhar. Não, as mulheres... É um facto, tens que parar, tens um bebê, é um pause. E tu queres parar, tu queres estar com o teu filho. É um prazer, é uma alegria, percebes? Isto faz parte da tua vida. Bom... E a partir do momento em que mulheres, como tu sabes e bem, começam a não conseguir engravidar, não conseguem,
não conseguem. Os tratamentos de fertilidade dispararam Pois é, isso em flecha. É horrível. Pronto, É horrível. os FIVs e essas coisas todas. Portanto, este cenário distópico que nós estamos a falar, ou seja, há de facto muita infertilidade feminina e as poucas que conseguem ter filhos são escravas, são cativas e estão a servir os homens que querem procriar. Elas são barrigas de aluguer forçadas. Forçada, é violação. Forçadas. E a violação, claro. As cenas, um dia que tu vejas a série também. Eu não vi, disseram muito bem da série, Vê, que mas vale eu a pena. teimo que para isso prefiro ler antes. Lê antes e depois vês a série. Mas tu disseste uma coisa engraçada, porque era a ideia que eu tinha deste livro, da história de uma cerva, é que é muito denso, ou seja, da mesma forma que tu Super. elogiaste a escrita da Hilary Mantel, do Wolf Hall, aqui é mais a ideia que ela teve do que a escrita dela. É o conceito, é o sim. enredo. O conceito é super Pois. denso. Estamos a falar de mulheres que são violadas, não é? De mulheres que servem. Isto aqui ainda por cima é uma rapariga que perde a família toda durante a Revolução e a Guerra, perde o filho, perde o marido, perde tudo e vai parar a uma casa para ser violada por um homem que ela não conhece e não gosta. Tem várias seasons, a segunda season depois aborreceu. Pronto, então, mas o livro, a livro é história maravilhoso. de uma cerva, tem os testamentos, que também já está traduzido, que é a continuação, e isso acho que é giro, que esta a Margaret Atwood, sim, a autora, diz uma coisa gira que ela, o que a inspirou para os testamentos, aliás, ganhou o Man Booker, tu tens uma queda por autoras que ganham o Booker. De mulheres que ganham. É o que eu vou fazer um dia destes. Ora bem, é isso. Isto é o meu futuro. Não brinques, Foco. diz a sério. Foco, não é? Diz a sério. Foco. Ora bem. E também ganhou este segundo livro, a continuação, Os Testamentos, ganhou o Goodreads Choice Awards. Portanto, Yeah. voto do público. Yeah. Fantástico. Bom, e Este então, é um livro mais popular que o Wolf Hall. Mais popular no sentido em que, como é uma distopia e como é uma distopia que tu podes imaginar e como é uma linguagem, uma escrita mais simples, é um livro, eu acho que para quem não gosta de ler às vezes coisas mais complicadas e não sei o quê, este é um livro incrível. a história da cerva é mais fácil É. do que o Wolf Hall. É uma leitura mais fácil, eu diria. Ok. Sim, e depois é tipo, um é século XVI, o outro é uma distopia. Portanto, Yeah, não- yeah. Pronto, então este dos testamentos, ela disse uma coisa que eu achei imensa graça, que foi, este livro foi inspirado, ou seja, o Diário de uma Cerva saiu em 1985, a história de uma Imagina. cerva, aliás, 1985. Os testamentos foi só em 2019. E ela diz, o que é que a inspirou? Inspirou nas perguntas que as pessoas me faziam em relação ao cerva. Claro, E foi também inspirado pelo mundo. claro. É Agora verdade. estas, Mas tu já giras. viste como Eu é não que li ele... tu leste os testamentos? Eu não li os testamentos. Eu dela li outro, li o Assassino Cego, eu li outro dela. Mas tu já pensaste que a distopia foi criada em 1985? E nós, anos e anos depois, estamos a atravessar por esta questão da infertilidade, por esta questão do problema das mulheres. Tu já viste isso? Tu já viste como é que a literatura pode ser... Cíclica. E mais do que isso, quase mística, não é? Adivinhatória. É assustadora, como a 1984, Sim, de George Orwell. De repente completamente. tens ali o Big Brother e o Adivinhatória. totalitarismo. Que horror. É incrível. E as pessoas deviam também pensar nisso. Porque pode ser quase bruxa, estás a ver? Como os Simpsons também adivinharam que o Trump Pois ia foi, ser viste. presidente. É tão vês? bom. Tudo a Essa é ver, não tá? maravilhoso. Mas tem razão, é Estava a dar verdade. aqui um comic relief. Mas é verdade, essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Isso é verdade. Várias que os Simpsons É verdade, adivinharam. é verdade. Estava Os aqui a- Simpsons são também adivinhatórios. A arjar. Mais um livro que tu me trouxeste é o Eichmann em Jerusalém, não é? Da Hannah Arendt. Não sei, estou a ler estou a dizer como se lê. Hannah Arendt. Ela é uma filósofa política alemã, exatamente. É Arendt. Arendt. Eu por acaso li isso agora, mas eu acho que foi, por isso é que eu te falei, fiquei muito impressionada, porque eu já tinha lido, eu estudei-a na universidade, mas agora ela ficou um bocadinho outra vez na moda por causa da guerra, agora da invasão da Ucrânia. E ela é uma filósofa que viveu a Segunda Guerra Mundial, portanto ela viveu o extermínio judeu, ela é judia. Este livro foi escrito em 63. É. E ela sai da Alemanha para os Estados Unidos. Eu estive a ler os diários, não eram os diários dela, eram os relatos dela, que são incríveis. E ela chega aos Estados Unidos e é professora na faculdade. E ela depois decide começar a acompanhar os julgamentos dos alemães responsáveis pelo genocídio dos judeus. E este Eichmann é o gajo que era responsável pelos campos de extermínio. Era tipo o pior, estás a ver, do pior. E eles achavam que o julgamento dele ia ser super mediático, porque Yeah. ele era o pior, exatamente. O pior do pior. Não podia ter dito melhor. E ela vai para Jerusalém. Aliás, há umas imagens. Aliás, há um documentário incrível na RTP2. Provavelmente ainda está online, se alguém quiser ver.
chamada Banalidade do Mal, que é exatamente o termo que ela criou. E é o título deste livro, portanto eu digo Eichmann, estou a tentar ter um sotaque alemão, tu disseste Eichmann, não sei Eu não faço ideia, também sou péssima. Eichmann em Jerusalém? Chamo Müller e depois não sei uma única palavra em tipo Ich liebe dich e mais nada. Pois é. Sei dizer Ich liebe dich, que é eu amo-te. E que não é bem. Disse a Patrícia Müller, eu na verdade sou Almeida, mas Müller é nome de artista. Mas é verdade. Mas o Müller é o Silva na Alemanha. É? Okay. Toda a gente se chama Müller na Alemanha. Que engraçado. E eu já soube dizer, tenho umas cuecas de cabedal, mas hoje em dia já não sei. Não sabes? Era uma frase que dava imenso jeito em qualquer lado, não é? A pessoa entra e diz: estou a usar umas cuecas de cabedal, e depois não diz mais nada. Super útil. Depois não diz mais nada, porque não sabe dizer mais nada. De que cor? E tu? Tenho umas cuecas de cabedal. Depois repetes a náusea, estás a dizer até a náusea. Isso é a mesma frase. Ich habe 3 Jahre in der Schule studiert, aber ich habe alles vergessen. Okay. Sabes falar alemão? Tive 3 anos de alemão na escola, mas esqueci-me de tudo. Foi o que eu acabei de dizer, esta frase. É mais útil que isto. Mas tu só sabes dizer essa frase? Eu tive verdadeiramente 3 anos de alemão na escola. 3 anos não é nada. Tinhas 15 anos, pai, não? Sim, e estudas como o latim, que eu também tinha. Claro. Tiveste latim. Tive latim. Eu tive francês. Eu também tive isso tudo. Estudaste tudo, mulher. Apaixonada por línguas e letras. Não, mas latim depois foi um castigo. Mas alemão, aprendi as primeiras terminações das frases. Bem, vamos poupar aqui as pessoas. Mas então decorei esta frase. Tive 3 anos, mas já me esqueci de tudo. Já te esqueceste tudo, pronto. Então um dia já sabes, juntas, tenho umas cuecas de cabedal, tive 3 anos, mas já me esqueci de tudo. E uso umas cuecas de cabedal. Eu acho que não é? Acabou a conversa aqui. Temos uma noitada na Alemanha. Mas então a Hannah Arendt e ela vai para Jerusalém assistir ao julgamento deste Eichmann. E os relatos dela incendiaram a comunidade judaica, porque o que ela diz é: o mal é estúpido e é superficial, só o bem é que pode ter verdadeira profundidade. Porquê? Porque muitas vezes o mal limita-se, como é o caso deste Eichmann, porque a única coisa que o gajo conseguiu dizer foi: eu estava a cumprir ordens. Eu estava a cumprir ordens. E ela pensa assim: como é que um homem responsável pelos campos de extermínio tem ela diz, ele não era capaz de ter uma única ideia original, nem que fosse uma ideia original horrorosa. Ele só conseguiu dizer: eu fiz o que me disseram. Que foi polémico. Ela defende este livro, o Eichmann em Jerusalém, é um conjunto de artigos que ela escreveu para o The New Yorker a acompanhar o julgamento. Exatamente. E ela defende isso. Ele era um burocrata. Ele era um atrasado mental. Ele era um estúpido. Ela diz: ele era um estúpido. Ele era estúpido. Ele não era mau. Ele era estúpido. E as pessoas ficaram super ofendidas com ela, percebes? Os judeus. Ela quase foi expulsa da faculdade de trabalho. Porque disseram: não, ele era péssimo. E ela diz: não era, vocês não estão a perceber. O mal, e por isso é que é a banalidade do mal, o mal pode ser profundamente estúpido, percebes? E portanto caíram em cima dela. Mas o conceito de banalidade do mal é um conceito que faz todo o sentido. E eu acho que agora podemos usar isso, não em relação ao Putin, porque eu não acho o Putin nada estúpido nem nada banal, mas acredito... Assustadoramente nada estúpido. Nada estúpido. Putin é louco, é diferente. O Hitler também não era nada estúpido, percebes? Não. Sim, os insultos seriam outros que não Exatamente, vamos usar aqui. Não interessa. Mas acredito que muita gente que está envolvida aqui em tudo isto, de facto, eles acreditam que estão a cumprir ordens. E depois também há uma coisa que hoje em dia já se provou em marketing, que depois eu também estive a ler um bocadinho, que é o síndrome da manada. Que até me babei toda. É a pressão de grupo, não é? E o marketing, e hoje em dia o marketing digital brinca muito com isso, que é mais do que a pressão do grupo, é tu veres o outro com alguma coisa que tu não tens e tu queres desesperadamente pertencer, sim, ao grupo, mas já não é o grupo a dizer que tu tens que ter, é tu própria a começares a ver toda a gente à volta. É um bocadinho FOMO. Mas a pressão de grupo é isso, é tu, de repente, se todos fazem uma coisa, eu sinto-me também, nem que seja lembro dos exemplos disso, cara, no liceu já não sei, mas imagina, vais ao cinema, não gostaste nada, mas 20 pessoas ao teu lado gostaram. Maravilhoso. Não tens que mentir, mas de repente já parece melhor o filme. O próprio filme já parece melhor. Exatamente. Não, se calhar não é tão mau. Mas diz lá, interrompi-te, diz lá isso do marketing da manada. Hoje em dia, essa coisa do esquema da manada é uma coisa muito utilizada no marketing digital. Porque isto tem a ver com outro assunto, que agora vamos descer um pouco o nível. Existe uma influenciadora brasileira chamada Jéssica Caiane, que é a GK, que fez um fenómeno que eu estive a estudar, porque achei isto genial. Ela fez uma coisa chamada a farofa da GK. E a farofa da GK é pura e simplesmente um recinto onde ela chamou pessoas
convidou centenas de marcas, havia até um quarto escuro com algemas e não sei o quê, portanto aquilo era mesmo para o que fosse, e chamou uns cantores, funk brasileiro, coisas que tu dava na rabo e não sei o quê. Música que tu adoras? Como eu sou Epá, mas não, mas isto está num nível que eu própria... Nem eu. Não, há coisas que eu nem até fico assim. E chamou um grupo de cantores que foram para lá e fez uma fortuna nesta farofa. Mas como? Qual era o retorno? Como é que tal tinha retorno? Marcas que pagaram para entrar. Ok. Mas pagaram Mas ela era um milhões. espetáculo que as pessoas viam digitalmente? Era um espetáculo que depois Ok. as pessoas viam digitalmente. Ok. E ela fez isto e montou o espetáculo todo. Agora saiu numa plataforma qualquer o documentário da farofa, que é uma coisa também que... Mas o objetivo que tu estavas a dizer é que, porque eu até levei isto para os meus filhos, não é? Que tu começas a ver que as pessoas têm, tu também queres. Começa. Ou seja, ela, mas é um bocado como o líder da opinião, não é? Como Ela vendia cerveja. Uma princesa tem um Ela vestido vendia Brahma. cor-de-rosa e as pessoas querem ter Ela vendia vestidos Brahma, cor-de-rosa. ela vendia cervejas, ela vendia churrasquinho do Zé da Esquina, ela vendia, estás a ver, t-shirts de não sei quê, ela vendia. E as pessoas querem. Ela é uma montra de marcas. Uma montra de marcas e as Mas pessoas isso- querem. As Mas pessoas isso querem. existe online, eu não estou a perceber. Que é, ok, percebo que estás a dizer um fenómeno, fez sucesso, ela teve uma ideia e faturou com isso. Mas o que é que tu queres dizer com o Amanado? Como toda a gente vai para lá, toda a gente quer ir para lá. Não, primeiro toda a gente quer ir para lá, mas quem não consegue ir para lá, porque lá estão os amigos dela, supostamente, não é? Portanto, isto é uma coisa de famosos. Depois ela joga com isso. São os influenciadores todos que lá estão. Ela cria uma ansiedade no O aspiracional é o Claro, que tu queres estar aqui. claro. Ok, Portanto, já o que é que tu percebi. vais fazer? Vais comprar a cerveja. Podes não lá estar, mas pelo menos estás a beber o mesmo que ela estava. Mas isso é da mesma forma que as marcas dão produtos e roupas, a não sei o quê, às figuras públicas, Yeah. porque se eu vir a figura pública Yeah. que eu admiro com aquele casaco, Só eu quero que um isto igual. é multiplicado por milhões. E aliás, houve um conceito novo que foi criado a partir disto, que era entretenimento digital. Olha, nem sei. Isto é multiplicado, imagino que é uma influencer multiplicado por 1000 que lá estavam. Era uma festa de influencers. Eu tenho um problema recente que imagina, o meu filho pequenino que nem sequer é viciado em televisão, mas vê de vez em quando vídeos no YouTube, ele vê vídeos giros de aprenda a fazer coisas. Os meus também, exatamente. Isso é giro. Mas antes ele estava tristíssimo, porque de repente o que é que acontece? As criancinhas que fazem os vídeos, que os pais filmam, têm tudo. Pois tem. Tem o carro e tem não Pois sei o quê. tem. Até as canetas. O Matias adora pintar. Sim. Então, mãe, há uma menina que tem imensas canetas. Pois tem. Oh, meu amor, mas tu também tens imensas canetas. E de repente pensei, peraí. Não, eu ele quer achei que aquilo. Ele quer, exatamente. Ele quer aquele universo. E ainda por cima é pior. Quer Isso é casas muito grandes perverso. com jardim. Isso é eu muito também perverso. quero, meu amor, mas aquele menino tem, de repente, mas este gajo está Ouviste a um falar numa materialista. que era a Nastia. Era a Nastia, que era uma americana. Não. Que é, não sei como é que ela se chama, chamava-se Nastia na Rússia. É uma miúda americana que tem, não sei se 10 milhões de seguidores no YouTube. E é ela e o pai a fazer figura de atrasado mental, porque o pai faz brincadeiras com ela, mas brincadeiras de miúdos, tipo fazer partidas, atirar balões com tinta, estás a ver? Ou seja, aquilo não é perverso no sentido do conteúdo, mas é perverso porque exatamente os teus filhos olham e dizem, espera aí, primeiro, porque é que o meu pai não está vestido de canguru o dia todo a brincar comigo com tintas? Não vai acontecer, lamento. Segundo, porque é que eles têm aquela casa incrível e eu estou aqui? Coisa. É isso. Terceiro, porque é que ela tem aquela marca de brinquedos, ela fazia ainda por cima imensos opening, unboxings, Exatamente. mandavam-lhe quilos de coisas. E de repente estão a educar os nossos filhos a serem Yeah, matéria. é assim, educar. eu acho que a publicidade neste tem- momento funciona, não é? Tem que lhe mudar o canal. Mas de repente os meus filhos estavam. Yeah. Ou então, casas, mãe, eu quero uma casa como aquele menino. Oh, Claro. filho, eu também. Eu já Também vi, eu, já não vi, é? eu também quero. Também quero. Vamos lá pedir então ao pai do menino. É aquele senhor que está ali vestido ridículo, está vestido de menino grande também. Meu Deus. Olha, os livros que a Patrícia nos trouxe hoje: Hilary Mantel, Wolf Hall, que é uma trilogia, a Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, portanto, a história de uma serva, que também está em série, a Hannah Arendt, com Eichmann em Jerusalém. Posso-te perguntar, porque isto não é ficção. Podes, portanto, com certeza. Não sei, ele foi preso ou não foi preso neste julgamento, eu não me lembro. Não, sei. ele foi, pois eu acho que ele foi condenado à morte. Pronto, ele lá mesmo foi culpado. Foi, do nazismo que praticou. Foi, não. Ela é que defendia que ele é só burro, não é mau. Repara, ela não fez nenhum comentário em relação à pena do homem, né? Isto era aqui jornalista, nunca, nem sequer podia claro, dar isto aqui opinião. nunca se teve a discutir Ok. a culpabilidade dele. O que ela olhou e disse, este gajo é uma merda, desculpa o termo, não é aquela carga de monstro assassino que vocês lhe estão a dar, pá, não deem, porque é ridículo, porque este homem é só um palhaço. Yeah. Este homem é um palhaço. Por isso é que ela foi polémica, ok. Claro, Foi nesse sentido. e a comunidade toda académica e principalmente a comunidade judaica, porque entrou em ácidos. A dizer, este homem é um monstro, este homem cometeu pecados horríveis. Horríveis, claro. Foi horrível, ele mandou milhões de pessoas para a morte, para as câmaras de gás, ele organizou, não é, o genocídio.
E portanto, como é que tu podes dizer isso? Ela diz, vejam-no, ouçam-no. É um facto, não é? Quer dizer, ele não tem uma ideia original. E ela diz, que foi a coisa que mais me impressionou no fim, mesmo antes dele, ele é condenado à morte. Ele é condenado à morte. Tenho a certeza, agora estou-me a lembrar. Okay. E antes de morrer, ela diz, mesmo a última frase que ele disse foi do género, um clichê qualquer que ele tirou não sei de onde, que não tinha interesse nenhum. É tipo, o homem era um bananão, era tipo, meu Deus. Mas acho quase que me parece o contrário. Parece que ele é esperto, que é como agora alegam de ou é demência ou não me lembro, não é? Inimputabilidade. Exatamente. Ou não, Acho que não. Não, estava só a cumprir a ver se safava. Olha, a ver se safas com Acho esta. que não. Dizes que estavas a cumprir ordens. Exatamente. Mantém-te sossegado, diz que não mandeis aqui que o teu chefe está a chegar e passas. Acho que não. Acho que o gajo não tinha mesmo nada para dizer. Meu Deus. Boa. Bons livros. Maravilha, Patrícia Müller. Eu agora acabo com uma surpresa. Eu tenho um presente para oferecer. A sério? Eu dou um livro. Pour moi? Pour toi. E então, tendo em conta o teu gosto literário e, aliás, o que tu escreves, porque tu escreves livros de rainhas, neste caso a Rainha Bastarda, que foi o último, não é? E a Madre Paula, que deu em série. Verdade. E então, há uma autora portuguesa também, que é a Ana Margarida Oliveira. Certo. E ela escreve o teu género ou seja, ela pesquisa imenso e estuda imenso, é muito tu, e escreveu livros bem giros, como, escreveu sobre os descobrimentos. Mas é ficção ou não ficção? Não, é não ficção. Ok, eu adoro, sim. E então, os descobrimentos, o que todos precisamos de saber, portanto, séculos XV e XVI, também é uma versão júnior, que é engraçado, e depois, Os Amores e Desgostos de Dona Maria I e Dona Maria II. Um livro que já li há muitos anos, que é A Pimenta da Índia, que é giro porque alterna entre o passado e o presente, capítulo. Uau! E depois o último que a Ana Margarida Oliveira escreveu, chama-se Amores, Caprichos e Segredos dos Reis e Rainhas de Portugal. Ai, adoro! Pois eu calculei, olha que adoro! Bom. Ficam a conhecer esta autora portuguesa. Uau! Tem coisas muito giras. E Obrigada! Eu gosto de fazer aquele. Isto deve ser o género da Patrícia. Não é, porque estes livros são ótimos, sabes porquê? Porque tu vais começando a ler. Aprendes, e tu disseste que gostas de aprender a ler, pega num lápis e lê. É ótimo, e depois às vezes dão-te ideias para histórias. Sim, tipo, olha, havia boa. Extravagâncias. Por exemplo, eu descobri agora que a Rainha Santa, na minha investigação, a Isabel, além da norética, tinha a mania do banho, e na Idade Média ninguém tomava banho, e era sádica consigo própria, autoflagelava-se. E isso vai estar num livro. Está no livro e está na série. Ela está sempre a Maria João Bastos, Rainha- tchlac, a dar chicotadas em si própria. E com imagens da Maria João Bastos a autoflagelar. Minha querida Maria João Bastos. Beijinho. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. Para a semana a mais. Obrigada por ouvirem. Eu deixo o descritivo dos livros lá nas redes, nas plataformas do podcast.